Depois de anos de cursinho pré-vestibular, enfim consegui uma vaga na universidade pública que tanto desejava. Toda a minha família se emocionou com a notícia, então comemoramos minha conquista jantando em um dos restaurantes mais conhecidos da cidade. Essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das minhas melhores semanas. É claro que passei consideráveis horas com frio na barriga por medo da lista de candidatos classificados, mas quando vi meu nome ali, percebi que estava de frente para uma nova etapa inesquecível da minha vida. Depois de me matricular e iniciar os estudos, comecei a rotina universitária tão temida por meus pais, que apesar de estarem felizes, ao mesmo tempo se mostravam inseguros. De certa forma, eu os entendia. Afinal, o campus onde eu havia sido aprovado era na cidade vizinha de onde morávamos, e por esse motivo, todos os dias úteis da semana, eu tinha o compromisso de pegar um ônibus bem na esquina de casa. Isso pode parecer uma coisa boa, mas se tornou meu pesadelo. Sendo o primeiro a pegar o ônibus, consequentemente era o último a ser entregue em casa, e meu pai ficava de guarda no sofá da sala, aguardando atentamente até que o portão fosse aberto por volta da 1 da manhã e eu adentrasse pela porta de casa. Minha família, como qualquer outra, tinha lá seus problemas, e o pior deles era o vício em álcool do meu pai, que beirando os seus 50 e poucos anos, tinha começado a ficar ainda mais sensível às bebidas, e um copo de cerveja era o suficiente para o alcoolizar o restante da noite. Tivemos inúmeras conversas sérias sobre esse assunto, porém, mesmo jurando tentar parar de beber, todas as noites eu via a mesma cena. Meu pai chegava em casa totalmente alterado e deixava as coisas caírem onde quer que passasse. Uma noite, ele ficou tão ruim que minha mãe teve que ir buscá-lo no bar da esquina. Sem equilíbrio nenhum, meu pai começou a falar enrolado, enquanto minha mãe gritava chamando sua atenção. Assustado, saí do meu quarto e me deparei com uma cena do homem que eu tanto admirava quando pequeno, aparentando ser muito vulnerável. Seus sapatos estavam desamarrados, as calças desarrumadas, e ele sequer conseguia perceber qualquer uma dessas características lamentáveis. Naquele dia, minha mãe pediu minha ajuda, mas desapontado com a situação, me recusei a fazer qualquer coisa e fui direto para o meu quarto. Depois desse dia, chamei a atenção do meu pai novamente, com palavras pesadas, e ele, cabisbaixo, aceitou meu julgamento. Sem guardar rancor, ele parou de beber e o clima em família melhorou de 0 a 100 em questão de dias. Essa foi nossa rotina durante 1 ano, até que um dia, meu pai acordou reclamando de fortes dores na nuca e mesmo assim se arrumou e foi para o trabalho. Naquele dia, no horário do almoço, a empresa em que ele trabalhava ligou para minha mãe, informando que meu pai tinha sido levado ao hospital, pois tinha desmaiado, e foi o suficiente para minha mãe entrar em choque e sair correndo até seu encontro. Segundo os médicos, nada de grave tinha acontecido, e aqueles sintomas não passavam nada mais do que fases comuns da abstinência de álcool que ele poderia estar sofrendo depois de ter parado abruptamente de beber. Na mesma tarde, meu pai recebeu alta médica e foi para casa, mas os sintomas continuaram. Conforme as horas foram passando, tudo se atenuava ainda mais. Segundo ele, uma dor insuportável tomava conta de sua nuca. Então passou o restante do dia encolhido naquele mesmo sofá em que me esperava todas as noites. Sendo um dia útil, fui para a faculdade normalmente, depois de conversar com ele e ele dizer que tudo ficaria bem. Mas não foi isso que aconteceu. Estranhamente, naquela madrugada, já na volta, o ônibus foi direto para o meu endereço, e eu, feliz por chegar mais cedo, apenas me despedi do motorista e virei a esquina. Foi quando vi uma movimentação estranha. Ao me aproximar de casa, uma tia minha me abraçou aos prantos e disse que o melhor iria acontecer. Sem entender, entrei em casa
e minha mãe aos prantos informou que meu pai havia ido para a UTI, pois estava tendo um AVC. Mantendo as emoções guardadas no peito, me mostrei ser um pilar de racionalidade para toda a família e dei todas as forças que me restavam para que se sentissem melhores. Por semanas, meu pai ficou internado e a rotina de ir para a faculdade continuou indiferentemente. Várias vezes visitei meu pai naquela situação, e apesar das minhas esperanças ficarem cada vez mais fracas, o simples fato de sentir o calor em suas mãos me fazia crer que uma hora tudo aquilo não passaria de um simples pesadelo. Depois de passar meses vendo minha mãe chorar, o melhor e inesperado aconteceu. Meu pai enfim teve uma melhora espontânea que surpreendeu toda a equipe médica. Recebendo alta no mesmo dia da mudança drástica, ele foi para casa são e muito mais comunicativo do que era antes. Todos nossos parentes foram o visitar e eu o dei um abraço que jamais esquecerei. Por conselho de um amigo da capital, nos mudamos de volta para minha cidade natal, onde moravam todos os parentes de primeiro grau de meu pai. Ele adorava a cidade e fez todo sentido voltarmos morar ali como uma forma de potencializar ainda mais sua recuperação. Mas daí então, o pior aconteceu. Comecei a notar algumas coisas estranhas acontecendo. Algumas pessoas diferentes começaram a ir em nossa casa com frequência, e minha mãe considerou esse fato como sendo algo positivo, porque meu pai nunca tinha sido tão sociável quanto atualmente. Com o tempo, percebi que, propositalmente, as pessoas se reuniam sempre que minha mãe não estava em casa. Coincidentemente, eu sentia algo repulsivo todas as vezes. Uma sensação muito ruim tomava conta de casa e meus 2 gatos começaram a odiar meu pai de uma forma contrária do que acontecia antes dele voltar do hospital. Ambos animais pareciam sentir a mesma coisa que eu. Por esse motivo saíam de casa sempre que possível. Conversando com meu amigo da capital sobre esse assunto, ele riu da minha cara e disse que era tarde demais para tentar voltar para o interior. Então, foi o suficiente para eu ter noção de que não estava ficando louco. Sem pensar mais, contei para minha mãe o que estava acontecendo, mas ela não acreditou, e em um dos horários que deveria estar fora de casa, decidiu ficar escondida sem que meu pai soubesse de sua presença. O encontro entre meu pai e essas pessoas então começou. Minha mãe mostrou as caras no mesmo momento, com toda a hospitalidade possível, acreditando serem aqueles amigos antigos do meu pai, visto que ele sempre morou na capital. Mas daí então começou uma perseguição. Me escondi em um armário o mais rápido que consegui e vi o quão bizarro eram aquelas pessoas. Em silêncio absoluto, aquelas pessoas procuravam arduamente pela minha mãe e, consequentemente, por mim. Quem liderava tudo aquilo aparentemente parecia ser meu pai. Essas pessoas o seguiam em fila indiana como se estivessem hipnotizados, e eu assisti aquilo com horror. Em questão de minutos, alcançaram minha mãe, que não aguentou por muito tempo, e eu fui torturado pelos gritos de súplica dela, sendo torturada por horas a fio. Desesperado dentro do armário, percebi que ali estava o prontuário médico do meu pai, e só então decidi ler o que de fato estava escrito naqueles papéis. Escutando os gritos de minha mãe ao fundo, enfim cheguei nas páginas finais que ninguém lia. Então me deparei com algumas regras inesperadas que assim diziam. Regra número 1. Assim que seu ente querido tiver saído da UTI, ele deixará de ser quem era antes. Obviamente, ninguém volta do inferno sem antes pagar de alguma forma. Com a chegada desse novo ser em sua casa, procure o ambiente que ele mais gostava de ficar antes de sair da UTI. Só assim, o paciente estará forte o suficiente para encarar seu real propósito. Regra número 2. Depois da UTI,
seu novo ente querido precisará de alguns cuidados especiais. Por esse motivo, toda a nossa comunidade será convocada para o servir. Não se atreva a negar a entrada de qualquer um que apareça na porta de sua casa que queira o visitar, ou o pior acontecerá com você. Regra número 3. Durante as reuniões que serão feitas, jamais se mostre presente. É de extrema importância que seu ente querido se sinta livre e capaz de passar suas ordens para seus subordinados. Regra número 4. Jamais negue qualquer pedido vindo dele. Mesmo que aparente ser algo impossível de ser feito, apenas balance a cabeça positivamente e siga sua vida tentando chegar no desejo solicitado. Regra número 5. Os hábitos alimentares de uma pessoa que saiu da UTI podem ser exóticos. Não a julgue. Você não tem sequer um pingo de lugar de fala para opinar sobre esse assunto. Regra número 6. Apesar de aparentar estar com o físico fraco, seu ente pode ser muito mais forte do que você possa imaginar. Em hipótese alguma, o interrompa enquanto esteja tentando se locomover ou fazer qualquer coisa considerada comum a uma pessoa saudável. Ou você, quem será inabilitado de ser capaz de fazer essas ações. Regra número 7. Depois de completamente conciliado com seu grupo de subordinados, o ex-paciente pode se mostrar bem autoritário. Qualquer um de seus pedidos serão acatados pelas suas visitas. Por isso, é aconselhável que você se mostre sempre longe de qualquer possível perigo, pois uma vez em zona de risco, você jamais conseguirá se desvencilhar. Depois de ler cada uma dessas regras, voltei a olhar pela fresta do armário. Do lado de fora, aquele grupo enorme de pessoas desconhecidas continuava caminhando em fila indiana, em completo silêncio, enquanto o que um dia havia sido meu pai dizia algumas palavras irreconhecíveis que proporcionava cada vez mais arrepios em minha espinha e me fazia ter certeza de que esse seria meu fim. Até a próxima. Obrigado.